Você já parou para pensar que não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas? Pois é sobre essa premissa básica da filosofia é que vamos falar aqui nesse vídeo. Então, vem comigo. Olá para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A todos que ainda não estão inscritos aqui no canal Vida Cotidiana, já peço que o façam. Clique aí nesse botão inscrever para que vocês fortaleçam o canal. E caso goste, dê o seu like no final ou agora mesmo. Então vamos falar sobre o que é a filosofia. Existem muitos significados e cada um deles trazem consigo uma complexidade que realmente é difícil de falar em poucos minutos de vídeo, mas vou tentar ser o mais resumido e sucinto possível. A filosofia, no sentido literal, nada mais é do que a junção de duas palavras, philo mais sophia, que significa amor ao conhecimento, ou amigo ao conhecimento, coisas assim nesse sentido. E ela surgiu na Grécia Antiga com o objetivo de simplesmente buscar respostas, uma suposta verdade sobre tudo aquilo que cercavam as pessoas lá. A gente sabe que o ser humano é, por natureza, um ser muito curioso. Ele gosta muito de saber o porquê das coisas. Como você já deve reparar, uma criança, por exemplo, ao começar a falar suas primeiras palavras, elas são muito movidas pela dúvida. Simplesmente perguntam o porquê de tudo, não é verdade? E a filosofia tem muito a ver com esse sentido, porque ela busca exatamente respostas para aquilo que não está bem explicado, para aquilo que se apresenta como dúvida e que muitas pessoas especulam, mas que não sabem o que significa aquilo de fato. Então, a premissa básica da filosofia é exatamente esse sentido de investigação. E esse sentido ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Ao surgir na Grécia Antiga, ela teve como objetivo questionar os mitos que ali existiam. Com certeza, você já deve ter assistido desenho do Hércules, já deve ter lido alguma coisa, alguma história, algum quadrinho que falava sobre Poseidon, que era o rei dos mares, a Medusa, que era aquela mulher, quem olhasse para ela ficava petrificado, sem contar aquela deusa Afrodite e vários outros deuses aí que norteavam a cultura grego. E isso era muito comum para explicar muitas das coisas. Só que chegou num determinado ponto que isso não mais era o suficiente. As pessoas paravam de acreditar naquilo porque aquilo era o que era imposto. Mas muitas das vezes as pessoas sentiam vontade de perguntar o porquê daquela imposição, mas ficavam acanhadas. Quem contava essas histórias mitológicas, por mais que parecessem absurdas, eram consideradas mensageiras da verdade. E aquilo devia ser considerado como uma explicação para tudo aquilo que cercavam as pessoas ali. Só que, com o passar do tempo, as pessoas foram querendo explicações mais óbvias. Ao identificar uma história que realmente tinha muitas contradições, os mitos tinham muito disso, muitas das vezes uma perspectiva não casava com a outra e ficavam vários pontos de interrogação que faziam com que as pessoas tivessem dificuldade de enxergar uma certa lógica, um raciocínio que justificasse o porquê daquelas histórias estarem sendo contadas. As pessoas, de fato, na Grécia Antiga ainda começaram a questionar. E foi aí que surgiram os primeiros filósofos. O principal desses primeiros pensadores foi Tales de Mileto. Ele começou a buscar justificativas racionais para as coisas que eram colocadas como verdades. Ele passou a justificar as principais dúvidas do mundo como derivadas da natureza, em especial a água. O ser humano precisa de litros de água por dia para se manter vivo, mais do que propriamente dito a questão da comida sólida. E sem contar que não só o ser humano, como também os animais precisavam da água para sobreviverem. A questão do solo precisava de ter água ali para que a agricultura gerasse alimento para aquelas pessoas comerem e assim sucessivamente. Portanto, ele foi um dos principais pensadores que buscaram, no pensamento mais voltado para a razão, uma suposta verdade que justificasse aquela situação. É claro que essa tese era um tanto quanto primitiva, que carecia de mais argumentos que solidificassem aquilo, e foi isso que veio a surgir posteriormente com os outros pensadores,
que buscavam, não só na natureza, mas em questões lógicas e racionais, uma explicação para tudo aquilo que cercava a vida das pessoas. E foi numa dessas que surgiu aquele grande pensador, que foi o primeiro filósofo, digamos assim, que realmente teve a audácia de bater de frente com todo o sistema que era imposto ali naquela época. Com certeza você já ouviu falar de Sócrates. Não é aquele jogador de futebol do Corinthians, ok? Sócrates foi o primeiro pensador grego que realmente começou a utilizar de argumentos e raciocínio para que as coisas pudessem estar mais claras. Ele usava muito a questão da ironia, para poder ter um diálogo que pudesse chegar no consenso, e também da maiêutica. O que é maiêutica? É o ato de você obter respostas mediante perguntas. Ou seja, eu faço uma pergunta do porquê que o céu é azul. Eu tenho uma resposta e em seguida, com base nessa resposta, eu faço mais uma outra pergunta. E com isso, vou fazendo os porquês ali se fazerem sucessivos nessa equação até eu chegar à raiz de um determinado problema. Em outras palavras, a maiêutica ela tem como objetivo extrair o porquê dos porquês. Isso mesmo, a partir do momento em que você dá uma resposta para uma pergunta, logo, essa resposta também carece de mais outra pergunta para que se possa chegar num determinado princípio, na origem, na causa de um problema que está sendo discutido. Então, Sócrates, com base nessas questões aí de dúvidas, de perguntas, de buscar a verdade para as coisas, ele passou a ser considerado como um herege. Não herege como conhecemos aí através da história, envolvendo a Igreja Católica ou o que quer que seja, até mesmo porque lá não existia religião cristã naquele momento. E Sócrates, com o passar do tempo, ele passou a ser visto com maus olhos pelo governo ali existente, sob a alegação de que estava corrompendo a juventude de Atenas. Ou seja, ele não podia questionar e por isso era considerado uma ofensa gravíssima aquela situação ali existente. Por mais que o corpo dele tivesse morrido, as ideias dele ainda estavam presentes. E foi isso que os seus discípulos passaram adiante. O principal deles foi Platão. E com isso, trazendo essa breve introdução de como surgiu a filosofia, é que a gente pode chegar no entendimento de o que fez ela existir e o que fez ela tornar importante como tal é hoje. E tendo este entendimento inicial de como surgiu a filosofia, nós podemos compreender o porquê de ela ser tão importante nos dias atuais. Ela é considerada por muitos, inclusive por mim também, a mãe das ciências. Ou seja, não existe ciência sem filosofia. A filosofia tem como objetivo também a questão do pensamento crítico, de entender a razão das coisas, e por isso ela traz diversas ferramentas instituídas por vários dos pensadores que existiram ao longo das eras. A filosofia não fica presa ali somente nessa parte antiga da história. Ela também passa pela era medieval, ela também passa pela filosofia moderna e, por último, a que vivemos hoje, a filosofia contemporânea. Como eu falei no início do vídeo, não vou alongar em maiores detalhes aí sobre o que foi cada momento da filosofia. Talvez eu faça isso em outros vídeos, se vocês gostarem desse. Inclusive, se gostarem, já deixa aí nos comentários que, se tiver um número grande de pessoas pedindo, com certeza vai ter vídeo falando disso aqui no canal. Mas se atendo ao pensamento filosófico e como a filosofia, a mãe de todas as ciências, você tem como princípio de que as coisas devem ser avaliadas não pela superfície. Hoje em dia vivemos em era de fake news, de pessoas querendo opinar sobre qualquer assunto na internet, e com isso muita desinformação é propagada. E as pessoas tendem a compartilhar aqueles fragmentos de notícias com seus amigos nas redes sociais, como se fossem coisas de fato realistas, e aquilo passa a ser considerado uma pseudo-verdade. Só que a gente sabe que esse tipo de situação é apenas um Ctrl+C, Ctrl+V de uma vírgula dentro de um texto de 1000 páginas, por exemplo. E a filosofia, se você for fazer uma analogia com um iceberg, ela não fica ali na superfície, somente naquela parte visível. Ela quer entrar nos pormenores, cavar fundo para poder chegar na raiz de um determinado problema. Hoje, no país que a gente vive,
A gente percebe que a filosofia não é tão valorizada assim, porque existe uma certa cultura em pregar aquela questão da ignorância das coisas. A gente observa muito isso em política. E quando a gente quer, de fato, resolver um determinado problema, seja ele na nossa vida pessoal, profissional ou acadêmica, nós ficamos apenas ali na superfície, nós não conseguimos resolver o problema. E por isso que é importante da gente saber as causas daquilo, avaliar de maneira crítica para que a gente possa chegar em um denominador comum e, consequentemente, poder criar soluções para aquele problema. Só que não é uma tarefa fácil e isso requer a filosofia. Por isso que você precisa de avaliar de maneira crítica e entender o porquê de cada coisa existir, o porquê daquele problema estar ali na sua frente e o que você pode fazer, tirando em camadas cada parte do problema para de fato resolvê-lo. Por isso que a filosofia ela se apresenta como um importante modo de pensar, um lifestyle, digamos assim, para que você possa compreender as principais causas do porquê as coisas estarem de uma maneira ruim e, consequentemente, propor soluções para aquilo. Então, para chegar na parte final aqui do vídeo, a filosofia é algo que está acessível a tudo e a todos. É claro que você deve consumi-la com uma determinada moderação e também sabendo das etapas que devem ser seguidas. Por que eu digo moderação? Porque se você pegar, por exemplo, um autor que escreveu uma obra bem complexa, bem densa, você vai acabar achando que o mundo, ele simplesmente não vale nada, que a gente está aqui só de passagem e que por isso a gente não tem sentido algum aqui, não tem prazer nenhum na vida. Então por isso que eu digo que você deve usar com moderação e saber um pouco sobre onde começar a entender sobre filosofia. Se você tiver alguma dúvida sobre como, onde começar, deixa aí no comentário a sua dúvida que eu respondo para você. Ou então, se quiser buscar o Vida Cotidiana lá no Instagram, pode também me perguntar pelo direct. É o @vidacotidiana.oficial. Vai ser um prazer bater um papo contigo, ok? Então é esse o vídeo de hoje. Agradeço a todos que ficaram comigo aqui até o fim. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Te vejo no próximo vídeo e até breve!